Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje eu vou fazer algo diferente. Hoje eu vou interagir com o que vocês me perguntaram lá no Instagram. Bem, pessoal, hoje é algo bem diferente do que a gente vem fazendo ao longo do canal. Eu abri uma caixa de diálogo no nosso Instagram, que é @oficialcdh, e falei o seguinte, o que vocês querem que eu fale? A minha ideia inicial era, a partir dos comentários de vocês, fazer um vídeo extenso e tal, sobre um tema específico. Mas eu pensei em fazer diferente. Talvez eu ainda faça isso com alguns temas em especial. Alguns temas que vocês mandaram já tem vídeo no canal sobre, além dos próprios vídeos que eu mesmo quero fazer, independente do que vocês escreveram lá. Mas eu acho que pode ficar bem interessante ler algumas sugestões e dar as minhas percepções. Talvez esse vídeo fique um pouco de salada mista e talvez tenha uma sequência. Talvez tenha 1, 2, 3. Quero muito saber o que vocês acharam, então quando finalizar, deixa aí seus comentários. Ficou legal? Ficou chato? Maçante? Para saber se é um formato que agrada, que faz sentido para vocês. Eu gosto dessa interação. Noite Arte pede para eu falar sobre as minhas experiências com rituais mágicos. Sobre isso, então, eu vou responder a outras perguntas que fazem sobre que tipo de ordem eu já fiz parte, algumas vocês sabem, eu falo por aí, e as minhas experiências com isso. Eu sou psicólogo clínico e todo o estudo da psicologia é o que para mim tem de mais coerente com as coisas que eu acredito e com as coisas que eu pratico. O que eu quero dizer com isso? Que mais do que uma magia cerimonial ou uma oferenda ou fazer algum trabalho em determinados campos da natureza, buscando uma energia metafísica e etc., o que faz mais sentido e é mais coerente com a minha própria natureza é pensamento, a visão de mundo psicológica, mais especificamente da psicologia analítica. Isso não quer dizer que eu sou um ortodoxo, que eu não vejo outras coisas. Não é bem isso, mas fala muito a minha alma. Sabe assim? Cada vez que eu estudo mais os escritos junguianos, os escritos da psicologia analítica, mais eu vejo que faz sentido comigo. E não é uma verdade absoluta, eu nem acredito nisso. Mas é muito coerente com as coisas que eu faço, que eu vejo, que eu penso, com o que eu quero transformar de mim mesmo para lidar com o mundo e com as outras pessoas. É muito coerente. Então, se eu fosse falar qual prática mística ou qual prática de desenvolvimento eu mais uso, com certeza é a psicologia. Porque fora ser um guia ou fora, de alguma maneira, estar junto no processo de outras pessoas dentro da clínica, eu também olho para mim, eu também faço a minha análise de sonhos, eu também analiso os meus comportamentos, eu também presto atenção em momentos que eu estou sendo incoerente com aquilo que eu acho que é o melhor. Por exemplo, aqui eu estou agindo de uma forma muito grosseira, estou sendo muito ríspido, eu não estou olhando o outro, ou aqui eu estou ficando, eu tô sendo inseguro sem ter, de uma forma descabida, mais do que deveria. Eu me analiso muito para tentar caminhar de uma forma mais harmônica com a minha natureza, mais coerente com a minha natureza. Mas não foi essa a pergunta. A pergunta tem muito a ver com as práticas mágicas especificamente. Ainda fazendo um parêntese sobre psicologia, eu considero uma das maiores práticas mágicas, porque eventualmente você tá mal, cabisbaixo, cheio de questões emocionais, afetivas, e aí através de uma análise, de uma autoanálise, através de um desabafo e do que você ouve, do que você está dizendo para o outro, aquilo já é capaz de te transformar a ponto de tudo aquilo que você estava passando minutos atrás já não serem mais a realidade presente, já terem ficado para trás. Pode ser que isso volte, que não tenha curado, pode ser que isso não tenha resolvido, tudo bem, mas naquele presente, resolveu ali, você pode tocar sua vida de certa forma. Aí, claro, vale o aprofundamento, estressar aquele tema, para você cada vez mais poder ser independente daquele controle que uma questão afetiva e emocional causou. Uma insegurança e assim por diante. Mas, dentro de práticas então ditas mágicas, eu vou estender para religiosas e espiritualistas. Qual é a minha experiência prática com isso? Eu já falei algumas vezes aqui no canal, eu já fui da Umbanda e eu fui bastante tempo. Foi a primeira religião que de fato me interessou de verdade, fora da cultura familiar
que era católica, e eu faço meio assim porque não era um catolicismo muito rígido. Todo mundo casou na igreja católica, mas não tinha essa prática de ir na missa, ou pelo menos eu não era envolvido nisso. A minha mãe me dava muita liberdade de escolha. Eu lembro que eu tenho uma tia que tem pouca diferença de idade. E ela foi fazer primeira comunhão, catequese, aquela coisa toda. E aí eu achei que aquilo era tipo escola, você tinha que fazer. Eu não sabia, né? E perguntei pra minha mãe. Mãe, eu não vou fazer esse negócio aí? E minha mãe falou, você quer? Cara, essa pergunta, ela provavelmente não tem ideia, mas essa pergunta me abriu um horizonte de possibilidades e de liberdade gigantesco. Você quer? Se você quiser, a gente faz. Eu falei, não quero. O que eu via da minha tia chegando, dessas aulas que tinha na igreja, era chato. Ela reclamava. Claro, era nova, né? Tem mais uma coisa para estudar, ainda mais religião. Mas tinha isso. E eu falei, não, eu não quero esse negócio. Sem saber exatamente o que era. Sabe, era uma coisa meio escondida para mim. Era o que tem lá? O que vocês aprendem? Mas não quis fazer. E aí, por conta disso, deixei de vivenciar o mistério da comunhão. Olha só. Por outro lado, eu me casei na igreja, mas não igreja católica. Eu me casei com um reverendo da anglicana. Não foi na igreja, foi num outro espaço, mas quem estava ali ministrando era um reverendo da catedral anglicana que usou vários elementos celtas. Tinha uma mandala no chão, enfim, tinha um outro esquema, mas obviamente ele trouxe muito a palavra de Jesus e entre outras coisas. E na igreja anglicana você não precisa ter feito todo o processo da primeira comunhão para comungar. Então, eu comunguei algumas vezes ali em missas que a gente precisava ir para o reverendo aceitar nos casar. Antes da gente continuar, olha só, nós temos um sistema de financiamento coletivo recorrente, é uma mensalidade, que é o nosso apadrinhamento, com várias recompensas, coisas legais, grupo de estudo. Dá uma olhada aqui no link embaixo. Depois eu fui para a Umbanda. E aí na Umbanda, foi a primeira religião em que eu escolhi, eu me identifiquei. Eu já contei isso, né? Tem até vídeo aqui no canal da minha primeira vez. Então foi muito sem querer, de repente eu me vi numa gira na praia e através dessa gira eu continuei, eu tive mais 2 encontros no próprio terreiro. Depois, como estava muito vinculado a uma ex-namorada, uma namorada da época, quando eu terminei com ela, eu acabei não indo, nem conhecia nada. Anos à frente, sei lá, talvez um ou 2 anos pra frente, uma amiga estava frequentando, estava trabalhando num terreiro, me convidou e foi aí que realmente eu entrei, né, de cabeça. Comecei indo na assistência todo final de semana até que eu fui chamado para trabalhar. E aí foi uma mudança na minha vida absurda. Nessa época foi muito interessante, porque eu lidei com ponto riscado, ponto cantado. Eu ainda não era formado em psicologia, eu estava no processo de formação nos últimos anos. Mas o que eu mais via lá era assim, um consulente vinha, dizia problemas dos mais variados, desde problemas físicos, dores, sei lá, uma doença, alguma coisa assim, até coisas emocionais, né? Minha filha não fala comigo, ou marido, ou a minha esposa, minha mãe, algumas intrigas familiares, algumas intrigas entre pessoas, na dinâmica familiar. E aí, basicamente, a entidade ouvia e passava alguma coisa. Uma vela, um banho, alguma coisa assim. Muitas vezes também era para proteção, no meu trabalho e tudo mais. Eram problemas variados, né? Ou físicos, ou de trabalho, ou familiares, ou seja, são os problemas que geralmente se tem, né? É isso, basicamente. E eu percebia, assim, eu posso estar percebendo errado porque eu não estou no lugar da pessoa, né? Mas a minha visão, a pessoa estava mais ali para desabafar, sabe? E para receber algo em troca, no sentido de, toma aqui um cuidado. Então a vela, o banho, era quase que secundário na maioria das vezes. O mais importante era, tinha alguém ali pronto para ouvir e oferecer alguma coisa além do próprio ouvido. Eu mesmo cheguei a fazer, né? Eu, como fui consulente, como eu passei na Umbanda, a maioria das vezes eu tava lá simplesmente para ouvir. E aí eu tô aqui pra estar aqui contigo. Mas já aconteceu uma ou outra vez que relações vieram à tona. Pô, eu não tô muito bem hoje porque briguei com a minha namorada ou porque aconteceu tal coisa. E aí às vezes tinha, tem aqui um melzinho, uma vela amarela, não sei o que, faz tal coisa e tudo mais. Esses trabalhos, que já já vem a pergunta, né, uma questão mística, né, mágica, espiritual, qualquer coisa assim, eu não dava tanta importância, eu fazia. Quando era algo tão direcionado assim, eu fazia. Teve uma época que eu fui muito
religioso. Tudo pra mim era Umbanda. Eu ouvi uma música de alguém, esse cara é umbandista, tem certeza. E nem era. Olha, isso aqui é Umbanda. Não, tudo que eu olhava, eu tava cego, mais do que vestir uma lente onde tudo era Umbanda, pra mim, eu tava cego, só colocando isso como ponto. Então eu fazia, tomava meus banhos todas as vezes, né, todo final de semana, ia lá. Eu tava tão mergulhado nisso, e tão cegamente até, que a minha relação com a minha namorada da época, que hoje é minha esposa, ficou mexida. Era difícil, porque era só disso que eu falava. Final de semana, eu ficava, era o dia inteiro, eu chegava muito cedo, passava o dia lá e saía muito tarde, porque a gente tinha aula, a gente tinha que limpar tudo, a gente tinha que preparar tudo, aí tinha a gira, tinha o fim da gira, tinha a limpeza e tinha o encerramento nosso interno. Então era muito tempo, era de verdade todo final de semana, todo sábado, se não me engano, e o dia inteiro. Domingo geralmente eu estava acabado, e era o tempo que eu ficava com ela. Então, nenhum sábado eu estava disponível. Então, isso começou a afetar o relacionamento. Ela, muito compreensiva, eventualmente começou a ir também, mas demorou bastante para isso acontecer. Então, esses rituais que eu participei, tudo isso foi muito impactante, psicologicamente falando, emocionalmente falando. Mais do que um grande impacto físico, foram os afetivos, emocionais. Vi descarrego, gente estribuchando no chão, tremendo, vamos tirar, né, os médios de transporte, né, aí sai, vai pro outro, o outro começa a fazer um negócio, depois vai embora. Tudo isso eu vi, mas nada disso me pegou, nada disso falou comigo. Eu olhava, tentava ali estar concentrado, confiante, fazia o que precisava ser feito, mas esse tipo de coisa nunca me pegou. Uma série de rituais e magias, eram feitas também com um propósito, né? Que tudo isso que dê certo, ou que funcione e tal, não sei o que, mas nunca foi fazer esse tipo de coisa, era muito, pra mim, na minha cabeça, tinha muito mais um apelo fetichista, no sentido de, é bonitinho, é legal ter, vamos fazer um círculo e colocar um negócio, era muito mais isso, né? Uma necessidade também emocional de ter o negócio ali do que prático. E aí, em determinado momento, eu troquei de terreiro, fui para um outro, que dialogava muito mais com o espiritismo e com o cristianismo. Não me adaptei muito bem ali, por vários motivos. A gente chegou a fazer algumas coisas lá em termos mágicos, mas não muito. E troquei mais uma vez para um último terreiro, onde eu fui iniciado. Lá eu fiz muito mais coisas, a gente viajou para campos, né, naturais, para a gente fazer trabalho em cada um deles, para iniciação. Então lá foi mais. E aí lá foi onde eu tive a experiência que eu também contei aqui de Oxum. Essa experiência de Oxum foi muito impactante, porque, de novo, eu fui tomado por uma energia e me senti muito melhor depois. Mais do que o impacto na hora, que já é bem impactante, que já é bem forte, caraca, o que está acontecendo aqui? O depois é importante, o como eu me senti muito mais agradável. Eu me senti uma pessoa mais agradável para os outros e para mim. Quem me conhece pessoalmente sabe que muitas vezes eu sou fechado. O Léo é o expansivo e eu sou o restritivo. Muitas vezes fora do canal, fora das telas, eu sou o cara que, isso aqui melhor não. E nesse momento da incorporação, o depois foi muito importante. Eu me senti agradável. Comigo mesmo, inclusive. E por isso agradável com o outro. A ponto de ter iniciativas de aproximação. Porque por conta também de uma série de questões infantis, eu não me aproximo a princípio. Eu fico esperando uma abertura para me aproximar. Fico esperando ser aceito. Isso para mim foi talvez uma experiência bastante mágica. Porque não era uma autoanálise na hora, não era sei lá, alguma coisa assim. Era simplesmente o pai de santo falou, vai lá. Só tinha mulher lá incorporando Oxum. Eu não sabia o que era isso. De repente fui tomado por uma energia incrível, sensacional. Saindo de lá, eu me tornei uma pessoa mais agradável, melhor. Não durou muito, infelizmente, mas, foi sensacional. Isso foi uma experiência mágica que talvez uma das mais fortes e as que eu mais gravei. Um parênteses aqui, eu falei que ia fazer várias perguntas e não vou fazer, né? No fim eu vou responder só uma pergunta, mas vamos lá. Então eu fui seguir em ordens iniciáticas. E a primeira ordem, de fato, que eu fiz parte foi a ordem que se intitulava, como ordem ou coisas assim, foi a que eu conheci o Léo, chamado de Sirius Gaia. Na época não tinha esse nome, tinha um nome fechado ali, que por respeito eu não vou expor, talvez isso já esteja exposto, mas a gente não falava esse nome
abertamente, e Sirius Gaia foi um nome depois para virar público. E foi onde eu conheci o Léo. E lá, nessa ordem, a gente tinha magias para fazer, elementos, né? Você compunha ali uma série de coisas, você tinha uma capa, você tinha elementos ritualísticos bem cerimoniais, mas acima de tudo, o que mais se prezava ali, e que eu acho que é o que todo mundo que saiu de lá, porque fechou, né? Hoje, pelo menos hoje, na data da publicação desse vídeo, essa escola não existe mais. Mas uma coisa que todo mundo tirou, até quem saiu brigado, é que mais do que tudo isso, mais do que a cerimonial, a parte cerimonial, era muito parecido com uma análise de grupo, com uma terapia de grupo. Essa é a minha visão. Porque você, dentro da sua individualidade, era visto, era trabalhado, só que era num grupo. Então, exercícios eram feitos. Muitos escolhas eram feitas ao acaso. Obviamente ligados à sua essência, só que sem você saber, e depois aquilo era interpretado. E você tinha uma lição de casa para fazer entre os encontros. Então a gente viajava para o interior de São Paulo, se encontrava, tinha ali uma parte toda ritualística, bonitinha, e depois o mestre aparecia. Primeiro você tinha uma aula sobre temas espiritualistas, metafísicos ou até científicos. Muitas vezes a gente estudou como a matéria funciona, sem nenhuma pseudociência, como a matéria funciona. O que é uma célula, o que é um átomo, e depois você tinha um segundo momento onde existia uma análise da sua emoção, uma análise mais profunda. Diante disso que a gente está vendo, ó, pá, não sei o que, vamos fazer tal exercício, ó, isso evidencia tal coisa. E aí você saía de lá, às vezes de madrugada, com uma mochila de conteúdos seus que você precisa resolver, que está incoerente. Incoerente nas relações com os outros, incoerente com a sua própria natureza. E aí você tinha até o próximo encontro para ter feito alguma coisa com aquilo. Tá, você descobriu isso, agora vai lá e age. Então, para mim, teve muita influência. O jeito que eu aplico a psicoterapia, o jeito que eu aplico a psicologia analítica, teve muita influência disso. Muitas vezes eu me vejo cutucando, à lá Exu, sabe? Então a gente tem essa influência muito grande na minha vida. Então, era uma experiência mágica. Diferente da incorporação de Oxum, por exemplo, que eu simplesmente me deixei levar por uma energia e me senti transformado, aqui era uma aula sobre si mesmo. Quem você é. Eu, por uma série de discordâncias de modelo e de dramaticidade, saí de lá, fui trabalhar com Wagner Borges no grupo de estudos avançados e lá não tinha muita magia. Lá era muito mais o amor, se falava muito de amor, só que era sempre palestras. Palestra, 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 e você ali sentado como um aluno. Tinha pouca troca, tinha pouco trabalho. E nesse mesmo tempo eu entrei para a Amorc, onde continuo até hoje, inclusive. E na Amorc, você tem algumas coisas interessantes, você tem práticas, né? Conforme você avança, mais prática você tem. E apliquei algumas coisas, outras não. E confesso que ainda nada superou essas duas experiências. A incorporação de Oxum como uma experiência transcendental que me modificou por um período de tempo, que eu me senti de fato quase que iluminado momentaneamente, sabe assim? O Léo fez um vídeo sobre a iluminação e essa influência no método socrático, sabe? De fazer pergunta, de te provocar e você refletir e muitas vezes observar alguns comportamentos e evidenciar isso. E claro, como é uma ordem iniciática com uma base espiritualista, você também tinha as questões espirituais envolvidas. Ó, então aconteceu tal coisa por conta disso, então tal. E depois eu entrei numa outra ordem, Rosa Cruz também, e onde eu tô lá também, e ainda tateando, ainda entendendo ali a dinâmica. E já fiz, né, com os ensinamentos que eu tive, já fiz minhas próprias magias, né, as minhas próprias formas de tentar pedir coisas através de elementos e direcionando energia e tal, e não deu certo o que eu fiz. Não fiz muito, mas especificamente uma que eu lembro bem, que era um trabalho que eu queria. Com certeza não era alinhado com a minha essência, com certeza não tinha nada a ver se eu fosse para esse lugar. Mas eu pedi, mas eu queria testar, eu queria experimentar aquilo. Fui no interior também, no meio da árvore, coloquei os elementos, fui lá, falei o que precisava ser dito, usei os elementos e nada aconteceu. Não rolou. Então, outras coisas foram interessantes. Por exemplo, teve um ritual, na verdade uma festividade, onde
as pessoas estavam usando oráculos. E na época eu estava fazendo acupuntura, eu me formei, eu tenho uma pós-graduação em acupuntura, né? Não que esse título diga alguma coisa, mas eu estudei acupuntura e eu perguntei pro oráculo de um amigo ali, né? Para um amigo que estava usando oráculo, qual que era da acupuntura na minha vida. E ele falou, cara, a acupuntura vai ser uma ponte para outra coisa. E foi muito importante, foi muito interessante, porque de fato foi. Hoje eu não atuo como acupunturista, atuei, e ela foi uma ponte para uma outra coisa. Então é interessante como foi bastante assertivo. Bom, eu vou ver se eu faço outros vídeos respondendo outras perguntas. Isso foi mais um caos e como eu vivencio a magia. E espero que tenha sido legal esse vídeo, foi muito de coração aberto. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.